41. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 401. Vamos lá, autor, Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Kat olhou para o rapaz, incrédula. Você é impossível. Ela o repreendeu primeiro, mas depois soltou um suspiro e respondeu, sim, o portal está aberto. Mark deve estar guardando-o agora mesmo. Damon riu baixinho. Vamos então. Acho que preciso mudar de ares para fazer uma pausa de verdade. Kat balançou a cabeça, embora um pequeno sorriso se formasse em seus lábios, apesar de tudo. Você chama de fuga cair de cabeça em outra armadilha mortal? Você é ridícula. Damon apenas abriu um sorriso ainda maior, embora o cansaço em seus olhos o traísse. Ele esticou os braços preguiçosamente, como se o peso de tudo que havia suportado pudesse ser descartado como um casaco velho. Ei, comparado ao abismo, qualquer outra coisa são férias. Além disso, seu olhar se voltou para ela, mais suave por um segundo. Não estou com vontade de ficar sentado sem fazer nada neste exato momento. Me mexer me mantém sã. Kat estreitou os olhos, querendo discutir, mas mordeu a língua. Ele estava certo, a sua maneira distorcida. Mesmo assim, ela não o deixaria escapar facilmente. Tudo bem. Mas se você desmaiar, juro que te arrasto de volta pelas orelhas. Damon riu. Justo. Ele começou a se dirigir para a saída quando parou de repente. Vocês dois querem vir? Ele mal havia terminado de falar quando Elora e Erin apareceram bem ao seu lado. Claro, meu senhor. Kat revirou os olhos, mas não disse nada. Damon sorriu com a resposta imediata, nem um pouco surpreso. Peguei o Kaiotorne e também aquele idiota. Elora curvou a cabeça levemente. Ao seu comando. Ela então desapareceu nos túneis para buscar os dois. Em questão de minutos, todos estavam novamente do lado de fora do salão de sangue, prontos para partir. Meu senhor, reuni mais suprimentos com Varnix. Ele também me pediu para transmitir uma informação importante. Os cães sagrados e as cadelas leves de alguma forma farejaram nosso recrutamento de tropas de elite. Eles decidiram aumentar seus esforços de batalha, e Varnix está dizendo que levará pelo menos mais uma semana até que eles venham latir à nossa porta. Mais uma semana, hein? Damon sorriu. Entendido. Peça a Varnix para nos manter informados sobre os acontecimentos. Elora rapidamente transmitiu a mensagem ao vampiro. Embora, à primeira vista, pudesse parecer que esse pequeno benefício se devia ao recrutamento das tropas de elite e ao gasto de tanta riqueza para reforçar a defesa do salão de sangue, Damon sabia a verdade. Naquele momento, todo o foco do continente da luz estava naquela pequena mancha, Loteira, onde a primeira semente do abismo já havia sido plantada. Agora, todos os esforços seriam para erradicar essa mancha e, de repente, uma pequena base de vampiros em uma cidade aleatória se tornou a menor das suas preocupações. Um incipiente salão de sangue escondido em alguma cidade meio esquecida não era nada comparado à Loteira. Aquela semente do abismo fazia todos os sacerdotes, cavaleiros e inquisidores sagrados correrem como formigas por um banquete derramado. Enquanto se esviam em sangue contra uma corrupção que mal entendiam, Damon receberá algo inestimável, um tempo para respirar. E, com alguém como aquela louca presente na região, ele poderia acabar pegando mais do que apenas uma semana. Ele tinha um pressentimento de que isso aconteceria, mas não contava com isso, pois não era uma certeza. Agora, porém, ele tinha uma semana livre para desenvolver ainda mais o salão de sangue antes que os inimigos batessem à sua porta. Além disso, o portal para as terras sangrentas não era algo que se usaria apenas uma vez. Depois de guardá-lo por algumas horas, um posto avançado permanente poderia ser criado, e eles poderiam se deslocar entre o continente da facção da luz e o continente da facção das trevas como quisessem. Não apenas eles, mas todos os jogadores poderiam usar este portal para viajar entre os dois continentes. No máximo, eles poderiam ter uma vantagem e monopolizar o portal por alguns dias. Depois disso, era impossível manter este portal em segredo. O próprio sistema cuidaria disso. Haveria anúncios, novas missões e assim por diante, e toda a base de jogadores ficaria sabendo dessa novidade. Damon não se importava com isso. O problema era que Bloodlands era um lugar de alto nível. Mesmo que todos soubessem da existência do portal, ainda levaria semanas para que outros jogadores finalmente conseguissem entrar. Nesse momento, a equipe deles com certeza conquistaria todas as conquistas mais fáceis para os primeiros a chegar.
O grupo logo chegou a um local deserto entre duas montanhas escarpadas e áridas. O vale estava silencioso, sem nada à vista por muitos quilômetros. No centro, um enorme portal brilhava com um brilho vermelho intenso. Mark estava parado diante do portal como uma sentinela, braços cruzados, seu corpo imponente iluminado por flashes vermelhos enquanto o portal pulsava. "Vamos entrar agora?" perguntou simplesmente ao ver Damon caminhando em sua direção. "Sim", respondeu Damon. Mark não questionou mais. "Vamos." Ele silenciosamente recuou e permitiu que Damon entrasse primeiro. Sem dúvida, haveria algum tipo de conquista e recompensa para quem entrasse primeiro nas Terras Sangrentas, e Mark não teve problema em se afastar para que Damon assumisse tudo isso. Damon apenas sorriu para as ações do amigo. Ele não foi educado e decidiu aceitar a boa vontade. Claro, recompensas e conquistas os aguardavam do outro lado, mas também poderia haver vários monstros de alto nível à espreita. Damon não explicou tudo isso e simplesmente assumiu o papel de vanguarda. Ele ergueu a mão e a pressionou contra o portal. A energia vermelha espiralada ondulou sob seu toque, e o sistema respondeu instantaneamente. "Ding! Você é o primeiro a pisar nas Terras Sangrentas, Ding!" Conquista desbloqueada. Pioneiro do sangue. Pioneiro do sangue. Enquanto estiver em Bloodlands, todas as suas estatísticas aumentam em 10%. Damon sorriu e então, sem hesitar, atravessou. A sensação inquietante de teletransporte o invadiu e, um segundo depois, ele pisou na terra enegrecida. Fim do volume 2. Tio nota da autora. Olá a todos, muito obrigada por lerem e gostarem deste romance. Seus comentários e apoio me motivam a melhorar a cada dia. Sou muito grata por todo o incentivo constante. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 402, Ding. Você entrou nas Terras Sangrentas quando o grupo passou para o outro lado do portal. As Terras Sangrentas se estenderam diante de todos. A terra era desolada e árida. O céu acima era de um roxo opaco, riscado por raios negros e irregulares que nunca alcançavam o chão. Para onde quer que se virassem, tudo era tristeza e tristeza. As montanhas ao longe se projetavam como dedos esqueléticos, seus picos arranhando o céu partido. As árvores, se é que podiam ser chamadas assim, eram cascas retorcidas de madeira enegrecida, com seiva carmesim escorrendo pela casca como sangue. Era muito diferente do continente da facção da Luz da Terra Online, com seus céus azuis, rios caudalosos e florestas exuberantes. E não se parecia em nada com a própria Terra. Não havia canto de pássaros, nem verde. Apenas uma quietude sufocante, quebrada por uivos distantes que rugiam no horizonte como trovões. A única coisa familiar era o sol. Enquanto todos olhavam para o novo ambiente, o sistema apitou novamente. Ding! Você entrou nas Terras Sangrentas. Aviso, esta é uma zona proibida. Todas as criaturas aqui são hostis. A sobrevivência não é garantida. Os olhos vermelhos de Damon brilharam enquanto ele observava a beleza desolada à sua frente. Perfeito. Qualquer outra pessoa poderia achar este lugar assustador e deprimente, mas para Damon, era muito revigorante. Ele se virou para olhar os outros, e a essa altura a expressão deles também havia mudado. O choque inicial foi substituído por espanto e surpresa. Parecia que todos os outros também estavam curtindo a atmosfera. Isso porque eles estavam atualmente no continente destinado à facção sombria. Os elementos sombrios estavam em maior concentração aqui quando comparados aos elementos luminosos, tornando muito agradável para todos que tinham sintonia sombria. Apesar da tristeza e da melancolia, pareceria apenas um retiro de spa. Erin fechou os olhos e respirou fundo, os lábios se curvando em um sorriso. Inebriante. As terras sangrentas vibram com poder. Este lugar nos acolhe. Katy gritou de lado, animada. Ei! Olha! Olha! Nós realmente pousamos numa praia. De fato, o solo rachado sob seus pés cedeu alguns passos à frente, dando lugar a uma faixa de areia negra que se estendia até onde a vista alcançava. Ondas cor de vinho escuro batiam na praia, brilhando fracamente na luz púrpura opaca do céu. Katy riu, abrindo os braços. Nossa, você tem razão mesmo. Eu não imaginava que esse lugar fosse tão incrível. Ela começou a correr para a praia, querendo ver como a água ali era diferente. Tudo ao redor era novo e todos queriam explorar tudo. Só Damon não parecia tão animado. Ele deu um sorriso amargo, em tom de advertência. Katy, se eu fosse você, não chegaria tão perto da praia. Katy piscou e se virou bem a tempo de ouvir estalos agudos.
Caranguejos, dezenas deles, rastejavam para fora da arrebentação negra como se tivessem sentido a presença de uma nova presa. Seus olhos brilhavam com um vermelho faminto, e suas mandíbulas pingavam salmoura, que sibilava como ácido ao atingir areia. Ding! Caranguejos sangue demônio, nível 85. Ding! Caranguejos sangue demônio, nível 90. Ding! Caranguejos sangue demônio, nível 93. Eles podiam ser monstros de alto nível e rastejar em sua direção em números intimidadores, mas ainda estavam longe de ser uma ameaça. Damon levantou a mão casualmente e estava prestes a ativar sua habilidade para acabar com todos de uma só vez, mas Kat o impediu. Você vai se queimar. Senta aí e deixa que a gente cuida das coisas pequenas de uma vez. Damon piscou para ela, seus olhos vermelhos se estreitando levemente. Batatinhas fritas. Essas coisas são nível 90. O cajado de Kat bateu na areia com um baque forte. Exatamente. Treino perfeito. Você tem monopolizado todas as lutas importantes. Já era hora de o resto de nós se divertir um pouco. Atrás dela, Mark deu de ombros, um sorriso repuxando os lábios enquanto seu corpo enorme se destacava sobre os outros. Ela tem razão. Eu estava louco por um aquecimento. Kelton girou a lâmina, o aço zumbindo levemente com energia sombria. A Taylora se adiantou, com expressão calma, mas os olhos brilhando de expectativa. Meu senhor, ela está certa. Descanse. Você já fez mais do que o suficiente. A mão de Damon permaneceu no ar por mais um instante antes de finalmente suspirar, deixando-a cair ao lado do corpo. Tudo bem. Matem seus caranguejos. Não venham chorar quando um de vocês levar uma garra nas costelas. Vocês não vieram todos direto de uma briga feia. Porque só eu estou no banco. Kat apontou seu cajado para ele como se estivesse repreendendo uma criança. Porque você quase se queimou lutando contra crias do abismo por horas, seu lunático. Você está se esgotando, mesmo que não admita. Então, sim, você está no banco. Ela se inclinou para beijá-lo de leve nos lábios e então voltou sua atenção para os caranguejos. Damon coçou a cabeça, sem jeito. Parecia que não havia mais espaço para discussão. Então, ele foi até a praia e mergulhou direto nela. As ondas vermelho sangue o envolviam enquanto Damon se deixava afundar no calor. A água grudava estranhamente em sua pele, mais espessa que os oceanos da terra, mas era muito refrescante. Ele flutuava de costas, com os braços bem abertos, o ovo pulsando levemente contra seu peito como se também estivesse gostando do banho. A coisa era como um imã, e Damon nem se preocupou mais com ela. Estava simplesmente grudada nele. Uma tira de pano não era mais necessária. Mesmo se ele virasse de cabeça para baixo, a coisa não cairia simplesmente. Damon estava mais preocupado com o progresso da eclosão. Estava em 71% da última vez que verificou. Isso significava que ele ainda precisava de mais algumas horas naquela zona abissal. Ele teria que voltar para lá se quisesse chocar aquela coisa. Ele esfregou as têmporas enquanto a imagem daquela mulher lhe surgia novamente. Porra! Por que ele teve que encontrar um inimigo tão forte nos arredores? Ele definitivamente havia ganhado muito na zona abissal, mas também havia falhado em realizar muitas coisas. Suas garrafas de cuspe ainda estavam lá. Com alguma sorte, a maioria delas já teria sido usada e desperdiçada na zona abissal, mas ela nunca poderia ter certeza disso. Ele também não fazia ideia do que tinha acontecido com Aiden. Aquele desgraçado tinha sido devorado por aquela mulher? Só se podia esperar que sim. Mas Damon sabia que o bastardo escorregadio teria escapado dela de alguma forma. A mente de Damon continuou divagando por um tempo antes que ele decidisse parar de brincar. Não havia sentido em pensar em coisas sobre as quais ele não tinha controle. Ele queria pressionar as superguildas para baixo para ter um pouco de espaço para respirar, e agora isso foi realizado com sucesso. Era hora de se concentrar em seu próprio desenvolvimento. Eles finalmente chegaram às Terras Sangrentas. Esta era a terra da facção sombria e, ao contrário da facção da luz, havia muitas oportunidades esperando por jogadores da facção sombria aqui. Era hora de se dedicar e trabalhar. Era hora de um verdadeiro aumento de energia. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 403. Cuidado com a cobra. Damon abriu o mapa translúcido com um movimento rápido da mão, a interface carmesim pairando à sua frente. A maior parte do continente da facção sombria era uma sólida camada de cinza enevoado, envolta na névoa do sistema.
Eles não seriam revelados até que fossem pisados. Era assim que o sistema funcionava. A única área visível era o pequeno trecho de litoral onde tinham acabado de chegar, uma faixa irregular de praia negra curvando-se contra o mar vermelho sangue. Mesmo ali faltavam detalhes. Nenhuma cidade, nenhum marcador, nenhuma estrada. Apenas uma tênue etiqueta de sistema, região costeira, desconhecida. TCH. Imagina. O sistema está sendo mesquinho com as informações. Tudo o que sabemos é que estamos em algum lugar ao longo da costa, e mesmo isso não ajuda muito. Embora Damon tivesse uma ideia geral sobre o continente da facção sombria, ele também estava perdido quando se tratava de detalhes regionais mais específicos. Eles tiveram que explorar um pouco para, pelo menos, desvendar o formato do mapa e ver exatamente onde estavam. As poucas conquistas que ele alcançaria ao fazer isso seriam um bônus incrível. Em vez de simplesmente relaxar na praia, ele decidiu se dedicar a isso. Tudo bem, murmurou ele, levantando-se com dificuldade. O dia de praia acabou. Temos trabalho a fazer. Ele caminhou até o grupo, que ainda estava ocupado lutando contra os crustáceos. Vocês estão bem a que eu precisam que eu fique? Kat atingiu o caranguejo mais próximo com um clarão de luz carmesim, e sua casca rachou como vidro quebradiço. Ela girou o cajado uma vez, jorrando sangue da ponta, e lançou um olhar incrédulo para Damon. Está se ouvindo? Precisa que eu fique. Damon, esses aperitivos são enormes. Nós cuidamos disso. Mark grunhiu, rasgando um dos caranguejos sangue demônio ao meio com as próprias mãos, enquanto seus músculos forjados pela linhagem titânica brilhavam sob o seu sobrenatural. Ela tem razão. Isso nem é um aquecimento. Vá fazer sua exploração. Sua voz era calma, mas seus olhares competitivos para Kyle Torno sugeriam que ele estava mais interessado em manter seu número pessoal de mortes alto do que qualquer outra coisa. Parecia que os dois estavam em uma competição. Damon riu, entretido. Tudo bem. Se precisarem de mim, me mandem uma mensagem no chat do grupo. Estarei aqui em no máximo 3 minutos. O portão de sangue deve ser mais rápido aqui. Ele se virou para sair quando Kat o chamou novamente. Ei, espere. Leve essa garota cobra com você. Hã? Você quer dizer, Erin? Os olhos de Kat se contraíram. Sim, Erin. Damon ergueu uma sobrancelha para Kat, com um sorriso irônico nos lábios. O quê? Você não confia em mim para sair sozinho? Sim, seu grande idiota. Pelo menos leve um reforço com você. Damon riu baixinho e não disse nada. Naturalmente, Erin ficou mais do que feliz em acompanhá-lo. Os dois então começaram a caminhar de volta para a praia. Seria mais fácil mapear a terra usando o litoral como referência. Eles mal tinham andado alguns metros quando Erin rapidamente se agarrou ao lado de Damon. Mark viu isso e então olhou brevemente para Kat antes de cuidar da própria vida e calcular sua contagem de mortes. Kat teria gritado com ele, mas até ela também estava ocupada olhando para a mulher incrivelmente linda que agora estava praticamente enrolada em seu namorado. Minha senhora. Se me permite dizer. Você deveria ter cuidado com essa cobra. Elora se aproximou dela. Claramente, ela também não estava nada satisfeita com o que via. Você pode ser a rainha do harém no momento, mas aquela cobra é uma criatura astuta e faminta, concluiu Elora, cheia de desdém. Ela não ia perder aquela oportunidade maravilhosa de dar uma lição naquela cobra. Não fome de comida, fome de posição. De status. Do nosso Senhor. Ela esconde isso bem atrás da servidão, mas eu consigo sentir a ambição transbordando de sua aura. Se você não observar de perto, ela vai se enrolar nele com mais força do que sua cauda jamais conseguiria. Kat cerrou os dentes, seus olhos vermelhos fixos na figura de Damon que se afastava enquanto Erin se agarrava ao braço dele como um troféu valioso. Me conta algo que eu ainda não saiba, murmurou. Espera aí. O quê? Que porra você quer dizer com harém? Minha senhora. Certamente, você não pode me dizer que não sabe o que é um harém. Elora inclinou a cabeça, genuinamente confusa. Um harém. Um círculo de mulheres ligadas a um único homem, competindo por seus favores, sua atenção, seu amor. Esposas, concubinas e servas. Em antigas cortes de sangue, era um símbolo de poder. A força de um rei não era medida apenas por seus exércitos, mas pela força das mulheres que o cercavam. O rosto de Kat ficou feio. Obrigada por explicar o óbvio. Eu quis dizer que Damon jamais se envolveria em algo assim. Você não sabe do que está falando. Elora sorriu. Claro, minha senhora.
Vejo que meu senhor só tem olhos para você. Mas, minha senhora, perdoe-me por ser direta. Nosso senhor não é um homem comum. Ele não é um simples marido ou amante. Ele está ascendendo em direção ao trono das trevas. E homens como ele raramente andam sozinhos. Mesmo que ele não esteja interessado, as mulheres se jogam nele como aquela cobra. Mulheres que estão mais do que dispostas a compartilhá-lo com outras. Alguém pode usar isso contra você para roubar sua posição bem debaixo de você. Entendo. Katia assentiu inexpressivamente enquanto continuava observando Irene se afastar com Damon. Ela queria repreender a bruxa vampira safada por ser intrometida, mas, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar suas palavras. E se Laura estivesse certa? E se ela não conseguisse acompanhar? E se o seu lugar ao lado de Damon não fosse tão inabalável quanto ela pensava? Ela teria que compartilhá-lo com outros. E se ele pedisse? Ela estaria pronta para fazer algo assim? Tal conceito era completamente estranho ao mundo moderno, mas o mundo deles estava mudando. E se as expectativas daquele idiota mudassem junto? Katy balançou a cabeça. Ela não queria pensar em todas essas coisas. Deixa tentar, murmurou, estreitando os olhos vermelhos para a figura de Irene que se afastava. Se ela acha que pode tirá-lo de mim, vai se arrepender. Ela cerrou os punhos enquanto começava a matar os caranguejos em um ritmo mais acelerado. Ela não ia ficar para trás. Deus vampiro mais forte. Capítulo 404, Intruso. Você não é bem-vindo aqui. Enquanto isso, Damon sentava-se de pernas cruzadas sobre o corpo esguio e serpentino de Erin, enquanto ela deslizava sem esforço sobre a superfície do mar vermelho sangue. Suas escamas brilhavam com um leve brilho negro, refletindo vislumbres do céu roxo e opaco acima. Cada curva do corpo dela ondulava sob ele com uma graça sinuosa, separando as ondas carmesim como se o próprio oceano se curvasse à sua vontade. Cavalgá-la sobre a água não era apenas rápido, era surreal. Sua montaria da vida passada não chega nem perto de ser comparada. Cada movimento da cauda de Erin os fazia avançar em arcos suaves, com a água espirrando no ar em leques brilhantes. Seu corpo enorme ondulava em ritmo natural, subindo e descendo com a ondulação, carregando-o com facilidade. Damon se recostou um pouco, deixando o jato d'água atingir seu rosto, seus olhos vermelhos se estreitando contra a rajada de vento salgado. Admito. Esta é uma viagem e tanto. Ele abriu um sorriso de orelha a orelha, surpreso por estar gostando tanto. Fico feliz que pense assim, meu senhor. Erin sorriu. Então, de repente, sem aviso, sua cabeça mergulhou na água. Um momento depois, Erin se ergueu novamente. Mas, desta vez, sua metade superior não era mais a de uma serpente. Seu torso havia retornado à forma humana, a pele pálida brilhando com a água do mar, e os longos cabelos negros penteados para trás quando ela emergiu. Sua metade inferior permanecia uma enorme serpente, ainda carregando-o sobre as ondas, mas sua metade superior. Os olhos de Damon se arregalaram. Ele engoliu em seco. À sua frente estava o rosto diabolicamente belo e seus dois sedutores olhos azuis verdeados. Mas esses dois olhos não eram o problema agora. O problema eram os montes moles e molhas que subitamente surgiram sob a área onde a palma da mão dele descansava para se equilibrar. Sua mão, sem que ele percebesse, agora estava firmemente plantada contra os montes dela. A mulher estava completamente nua, toda a metade superior, e ele estava cavalgando-a naquele momento com as mãos segurando seus montes com força. Que porra! Por que diabos você está pelado? Que tipo de posição comprometedora era essa? Seu corpo inteiro estava esquentando, e seu pequeno general rugiu com raiva. Qual cara em sã consciência nunca fantasiou com lâmias? Para piorar a situação, Erin o provocava impiedosamente. Por que eu não deveria estar nua? Achei que meu senhor tivesse dito que esta seria uma viagem e tanto. Eu não deveria torná-la mais agradável. Meu senhor não gosta disso. Ela então fez uma pausa e acrescentou pensativamente, meu senhor. Minhas escamas não estão confortáveis o suficiente. O senhor parece preferir algo mais mácio. O rosto de Damon se contraiu. Vamos parar por aqui, está bem? Não aguento mais. Estou ficando com a cabeça azul aqui e ali. Erin pareceu confusa, sem entender o termo. Mas de repente sua expressão despreocupada mudou. Meu senhor, temos companhia à frente. Peixes. Muitos e muitos deles. Seus olhos brilhavam de sede de sangue. Se me der alguns minutos, posso cuidar de todos eles para o senhor. Peixes. Damon ergueu uma sobrancelha. Ele puxou as mãos,
que ainda acariciavam os montes macios e empinados, e se concentrou nos arredores. Ele também sentiu que não estavam mais sozinhos. Ao longe, as ondas quebravam de forma normal, sombras cortando as ondas carmesim. Silhuetas começaram a surgir, figuras esguias com escamas brilhantes e cabelos longos e esvoaçantes. Dezenas de sereias com caudas lisas e brilhantes emergiram da superfície, com os olhos brilhando como lanternas pálidas. Suas metades superiores eram belas, quase humanas, mas suas metades inferiores eram longas caudas predatórias de escamas e barbatanas irregulares, nada parecidas com as delicadas sereias dos contos de fadas. Cada cauda terminava em barbatanas farpadas, afiadas o suficiente para perfurar pedras. Seus movimentos eram sincronizados, ondulando como um cardume de tubarões circulando a presa. Algumas eram azul claras, outras verde claras e algumas até vermelho claras. Atrás deles, os tritões mais corpulentos carregavam tridentes de osso e coral, suas caudas batendo com força suficiente para transformar as ondas em espuma. As ondas carmesim fervilhavam de movimento enquanto os recém-chegados se espalhavam, cercando Damon e Erin em um círculo cada vez mais estreito. Os cabelos das tritões flutuavam ao redor deles como veios de algas marinhas, seus rostos assombrosamente belos escondendo a fome em seus olhos brilhantes. Suas escamas azul claras, verdes e vermelhos brilhavam como pedras preciosas, mas a ameaça em sua formação sincronizada deixava claro que elas não estavam ali para serem admiradas. Os tritões atrás deles soltavam gritos guturais, seus tridentes batendo contra a água como tambores de guerra. O próprio oceano parecia se curvar ao ritmo deles, como ondas subindo anormalmente altas antes de se desfazerem em camadas de espuma vermelha. Intruso. Você não é bem-vindo aqui, gritaram em coro. Ding. Hostil detectado. Maga da água Tritão, nível 92. Ding. Hostil detectado. Guerreiro aquático Tritão, nível 95. Ding. Hostil detectado. Conjuradora das marés da sereia, nível 97. O corpo de Erin se enrolou e flexionou sob Damon, sua língua bifurcada se agitando. Meu senhor, eles são magos e guerreiros da água. Estão moldando as marés contra nós. Ela mostrou as presas, seus olhos serpentinos brilhando. Deixe-me esmagá-los. Deixe-me mostrar a esses tolos onde eles pertencem. Sob os pés do meu senhor. A expressão de Erin deixou os tritões e as sereias ainda mais hostis, e ambos os lados estavam prontos para atacar um ao outro até que um deles morresse. Antes que algo assim acontecesse, Damon imediatamente se levantou, equilibrando-se com facilidade nas escamas lisas de Erin como se estivesse em solo firme. O jato vermelho sangue atingiu seu rosto, e seus olhos vermelhos se fixaram no círculo de figuras hostis que os cercava. Não estou aqui para lutar. Ele falou calmamente, surpreendendo a todos, inclusive Erin. As tritões franziram o senho, com a magia da água ainda pronta para despedaçá-lo. Vários tritões rosnaram baixinho, com os tridentes tremendo como se estivessem ansiosos para perfurá-lo. Nem Erin ficou feliz. Meu senhor, sibilou ela, meio confusa, meio frustrada. Ela queria sangue, mas a recusa calma de Damon a manteve paralisada. Damon ergueu uma única mão, com a palma aberta em direção ao cerco. Sua voz se sobrepôs ao rugido das ondas, uniforme e firme. Vim para explorar, não para massacrar sua espécie. Estamos todos do mesmo lado. Não há necessidade de lutar. Deus vampiro mais forte. Capítulo 405. Sinto o cheiro de uma missão. A sereia líder cuspiu, sua cauda verde clara chicoteando a água com força suficiente para lançar borrifos sibilantes no ar. Do que você está falando, sugador de sangue? Por que estaríamos do mesmo lado? Os lábios de Damon se curvaram em um sorriso fraco. Porque você não é humano, respondeu ele casualmente. E eu também não. Você já lutou contra a espécie deles antes, não é? Aqueles que usam luz como armadura, que se dizem sagrados. Seus olhos vermelhos brilharam, cortando as ondas. Eles são seus verdadeiros inimigos. Eu não. Para garantir que suas palavras fossem transmitidas corretamente, ele até mesmo pegou muitas armaduras, armas e bugigangas divinas e sagradas e as jogou no mar bem na frente deles. Vejam vocês mesmos. Ele se exibiu, orgulhoso. Minha contagem de mortes está na casa dos milhares agora. Quantos de vocês podem dizer isso? Os tritões congelaram. Dezenas de olhares brilhantes se entreolharam, a incerteza rompendo a frente unida. Uma onda baixa de sussurros percorreu o ringue. Aço sagrado.
Tantos? Milhares? Damon aproveitou a oportunidade para se gabar ainda mais. A propósito, eu sou uma espécie de herói. É muito doloroso ver que minha própria espécie me trata assim. Eu esperava um pouco mais de respeito, concluiu Damon, com o tom carregado de falsa ofensa enquanto abria os braços, mantendo-se firme sobre os braços dele como um monarca reivindicando o seu trono. Afinal, quem mais matou cães mais sagrados do que eu? Quem mais manchou o chão com seu sangue santificado? Os murmúrios dos tritões ficaram mais altos agora. Um tritão corpulento com armadura de coral irregular ergueu seu tridente bem alto, água jorrando de suas pontas enquanto latia. Ele não está mentindo. Eu consigo sentir. O fedor do sagrado ainda impregna suas armas. Este já matou muitos. Os lábios da sereia líder se curvaram, dentes afiados brilhando, embora sua cauda não mais chicoteasse em hostilidade declarada. Heroína, como você se chama? Você é arrogante, sugador de sangue. Mas a arrogância nem sempre é vazia. Se o que você diz for verdade. Ela fez uma pausa, estreitando os olhos e olhando para longe. Damon reconheceu instantaneamente os sinais reveladores de uma missão. Foi exatamente por isso que ele não matou aqueles caras. Não importava que estivessem no nível 100. Também não importava que estivessem no nível mais forte. Não só estavam em seu elemento, como também estavam juntos, unidos como todo o clã. Estavam em posição de lançar magias incrivelmente poderosas. Damon nunca havia presenciado pessoalmente os ataques deles, mas já ouvira falar deles. Encontrar um grupo de tritões e tritões juntos era praticamente uma sentença de morte. No entanto, as coisas eram diferentes para Damon. Devido à sua constituição especial, a força deles se tornava sua fraqueza. Se ele começasse com seu veneno, a luta inteira terminaria em segundos. Por causa da água, seu veneno os afetaria mais. Ele poderia massacrar todos eles se quisesse. Erin estava definitivamente pronta esperando para fazer exatamente isso. Mesmo sem o veneno, ele seria capaz de matá-los e lidar com eles. Mas essa seria definitivamente a abordagem errada. Ele não estava mais no continente da facção da luz. Ele estava no continente da facção negra. Aqui, esses caras eram os NPCs e não monstros. E, ao contrário dos mobs, os NPCs vinham com missões, sistemas de reputação e ganhos a longo prazo. Se ele jogasse direito, ganharia algo muito mais valioso do que pontos de experiência. Se ele simplesmente saísse por aí massacrando à toa, provavelmente ganharia alguns pontos de experiência e habilidades do elemento água, mas também perderia muito. Havia uma razão específica para Damon lidar com esses caras com tanta paciência. Lágrimas de sereia. Este era um item de artesanato extremamente valioso. Gotas cristalinas raras, coletadas apenas quando a confiança era conquistada. Inestimável para poções, runas e, especialmente, alquimia envolvendo elementos água ou sangue. Mas tritões e tritões já eram raros de encontrar e não se desfaziam dessas coisas tão facilmente. Ele sonhava em pôr as mãos em pelo menos um frasco em sua vida passada. Guildas inteiras haviam começado guerras por um punhado daquelas lágrimas. Era por isso que ele estava segurando a mão. Por isso que ele não havia liberado o veneno. Era por isso que ele estava jogando junto. Ele ainda não sabia o método exato para obter essas lágrimas, mas ganhar reputação suficiente com elas deveria ser um começo. Há algo te incomodando? Perguntou Damon calmamente à sereia líder. Ela não respondeu de imediato. Seus olhos brilhantes se demoraram no horizonte, além das ondas carmesim, além da maré alta, em direção a um trecho recortado da costa onde se erguia uma densa floresta verde escura. Por fim, a sereia falou, com a voz baixa, mas com peso suficiente para que os guerreiros ao redor se calassem. Aquela floresta. Algo apodrece lá. Um demônio que não tem o direito de estar aqui. Ele suja nossas águas e se alimenta de nossos irmãos. Ele usa um truque barato para entrar e sair da água antes que possamos arrastá-lo para baixo. Dezenas de nossos parentes foram perdidos para suas mandíbulas. Os outros tritões sibilaram ao ouvir suas palavras, agitando as caudas em agitação. Um dos tritões bateu seu tridente na arrebentação, lançando uma nuvem de respingos escarlates para o céu. Nós o chamamos de quebra-praias. Meio fera, meio sombra. Ele espera até o anoitecer e então arrasta nossos filhotes para as árvores. Sua risada envenena as ondas. Os olhos vermelhos de Damon brilharam com interesse repentino. Bingo! Ele tinha acertado em cheio. Uma criatura com o nome. Um demônio que havia se infiltrado em um território que não era seu. E,
Se os tritões estavam tão furiosos, isso significava que o sistema estava escondendo algo raro por trás da ameaça. O olhar de Damon permaneceu na linha das árvores enevoadas. Ele quase conseguia sentir a presença maliciosa que o aguardava. Um demônio inteligente o suficiente para assediar uma tribo inteira de magos e guerreiros aquáticos sem ser morto. Não será uma presa fácil. Ele deu um sorriso irônico, estreitando os olhos vermelhos. O que significa que valerá a pena o meu tempo. A Tritã líder franziu a testa, mas um lampejo de esperança surgiu em seu rosto. Prove, sugador de sangue. Mate o quebra-praias, e as marés se lembrarão do seu nome. Capítulo bônus do bilhete dourado. Obrigado por todo o apoio, Deus Vampiro mais forte. Capítulo 406. Cal. Damon desceu dos braços de Irin e entrou na areia negra que se fundia perfeitamente com a linha das árvores. Irin deslizou atrás dele, sua forma de serpente rente ao chão, escamas raspando raízes e pedras. Atrás deles, o oceano se agitava. Dezenas de olhos brilhantes ainda pairavam sobre as ondas, tritões e tritões esperando como um júri silencioso, ansiosos para ver se o sugador de sangue faria jus à sua ostentação. Damon riu baixinho. Parecia que ele precisaria dar um show hoje. Se ia fazer isso, que fosse uma apresentação memorável. Assim como os itens sagrados e divinos que ele usou no show ajudaram a ganhar um pouco de popularidade com esses caras, fazer um show aqui também ajudaria. Mas primeiro, ele precisava ver o que era aquele demônio. Nada nas terras sangrentas podia ser subestimado. Caso contrário, ele teria que pagar o preço. Ele não havia dado mais do que uma dúzia de passos na linha das árvores quando o ar se partiu com um grasnido agudo. Um grito agudo ecoou pela névoa, vibrando com malícia. As árvores estremeceram como se elas próprias temessem o som. Damon inclinou a cabeça para cima, estreitando os olhos vermelhos enquanto uma forma cortava o céu escuro. Um corvo enorme, com suas penas mais negras que a meia-noite, desceu da copa das árvores. Sua envergadura era maior do que a de dois homens deitados lado a lado. Dois olhos vermelhos e sinistros brilhavam em seu rosto craniano, ardendo de ódio predatório. Ding! Corvo demônio, nível 120. O corvo voou em círculos acima deles. A névoa recuou de suas asas enquanto ele circulava Damon e Irin com uma velocidade assustadora. Damon sorriu lentamente. Então este é o quebra-mar, hein? Eu esperava um demônio, não um pássaro necrófago. Mesmo assim, sua aura carmesim brilhou enquanto lanças de sangue surgiam ao seu redor. Para derrotar aquela coisa, simples lanças de sangue eram mais do que suficientes. Ele queria dar um show, mas, ao mesmo tempo, não queria revelar muito de sua força. Só um pouquinho bastaria. As lanças de sangue de Damon, dezenas delas, rasgavam o ar como uma tempestade de dardos carmesim. Para quem observava da arrebentação, devia parecer que os próprios seus estavam sangrando, fazendo chover a morte sobre o enorme corvo. Os tritões ofegaram, suas vozes ecoando pelas ondas, mas o espanto se transformou em choque no instante seguinte. Porque o corvo era mais rápido. Suas asas se abriram com um estalo de chicote, e seu corpo se transformou em um borrão negro contra o céu roxo. Todas as lanças erraram o alvo. Os projéteis de sangue rasgaram árvores, quebraram pedras e explodiram na areia, mas nenhum sequer roçou suas penas escuras. Com um grito de estremecer os ossos, o quebra-costa retaliou, suas garras cortando o ar. Lâminas de vento, afiadas o suficiente para cortar aço, rugiram em direção a Damon em um choque mortal. Os olhos de Damon se estreitaram, uma luz carmesim cintilou em suas pupilas. Agora ele entendia por que os tritões haviam lutado tanto contra aquele demônio. Não era apenas o tamanho ou a fome, era o seu elemento. Vento. Na costa, onde o mar encontrava a terra, o corvo podia mergulhar mais rápido do que uma flecha disparada do arco mais poderoso. Usando o vento para mergulhar, atacar e recuar, ele podia espetar uma sereia num piscar de olhos e desaparecer antes mesmo de um contra-ataque ser lançado. Em terra firme, onde as sereias eram lentas e expostas, o pássaro reinava como predador perfeito. Mas se o corvo demônio pensava que Damon era apenas mais um deles, apenas mais um tolo azarado abandonado na areia seca, estava redondamente enganado. Seus lábios se curvaram em um sorriso enquanto sua aura se agitava mais uma vez, o sangue fervilhando ao seu redor como uma tempestade crescente. Você é rápido, ele disse, com a voz firme mesmo enquanto o vento uivava, mas só a velocidade não vai te salvar de mim. O primeiro golpe de vento atingiu, mas não o fez. O corpo de Damon se tornou um borrão,
dissolvendo-se em uma sombra que se misturou à névoa. O golpe cortou o ar vazio. Sua voz o seguiu, fria e divertida, ecoando pela clareira. Muito lento. Um segundo depois, ele se reformou diretamente acima do corvo, com duas magníficas asas de sangue se estendendo atrás de suas costas. Uma grande e grossa lança carmesim se formou em sua mão e, com um único golpe, ele a arremessou para baixo. A lança carmesim uivou ao cortar o ar, deixando um rastro de névoa escarlate como um cometa em queda. Ela atingiu o corvo em pleno mergulho com uma força de estilhaçar ossos, e o impacto detonou como um trovão. Penas negras como a noite se espalharam em todas as direções, e o Shorebreaker gritou, seu corpo espiralando em direção à linha das árvores. As árvores abaixo se despedaçaram como se um furacão as tivesse atingido. Galhos se estilhaçaram, raízes se soltaram e o próprio chão rachou onde o demônio caiu. Uma onda de poeira e folhagens quebradas se espalhou, sacudindo a floresta como um terremoto. Da costa, os tritões engasgaram novamente, com os olhos arregalados e brilhantes. Nenhum deles jamais vira a fera forçada a descer dos céus. Damon desceu lentamente, suas asas de sangue se dissolvendo em névoa ao pousar no topo da linha de árvores em ruínas. A aura carmesim ainda o envolvia como um manto. Seu olhar cortava a poeira que se acumulava. O corvo não estava morto, ainda não. Se ele quisesse matá-lo, já poderia tê-lo matado com seu sangue venenoso, mas ele estava se certificando de que o público teria um bom show, algo pelo qual eles pudessem torcer. Seu corpo enorme se contraiu, com sangue escorrendo do ferimento onde a lança havia perfurado sua asa. Mas, mesmo aleijado, o quebra-costa soltou outro grito, provocando uma ventania forte o suficiente para esmagar as árvores sobreviventes ao seu redor. Damon deu um sorriso irônico, abaixando a mão enquanto o outro conjunto de lanças começava a se formar atrás dele como um halo de luz vermelha e afiada. Nada mal. Você sobreviveu a isso. Mas eu já te disse. Ele ergueu o braço, apontando um único dedo com a ponta ensanguentada para o corvo que se debatia. Velocidade por si só não vai te salvar. Lançamento em massa patrocinado por Robert sublinhado Basilisk Deus Vampiro mais forte. Capítulo 407. O Shorebreaker está morto. Os tritões, ainda observando da arrebentação, sussurravam entre si, com admiração e descrença evidentes em suas vozes. Não era mais apenas uma ostentação. O sugador de sangue estava se provando diante de seus olhos. O corvo-demônio se debateu, suas asas batendo furacões de golpes de vento, mas Damon casualmente bloqueou todos eles como se não fossem nada. Dezenas de lanças de sangue flutuavam atrás de Damon em um círculo perfeito, zumbindo com intenção letal. As lanças dispararam para frente ao mesmo tempo, listras vermelhas cortando os ventos da tempestade. O corvo gritou e tentou subir mais alto, abrindo as asas para conjurar outra parede de vento cortante, mas a tempestade de sangue o atravessou sem piedade. O golpe final veio na forma de uma lança colossal, assim que ele já havia absorvido toda a sua essência. O pássaro já estava quase morto, mas Damon lançou a lança para frente como um julgamento dos céus, a onda de choque ecoando por terra e mar enquanto empalava o quebra-mares através do peito. O corvo-demônio soltou um último grito agonizante que ecoou por quilômetros antes que sua forma enorme explodisse em uma chuva de penas e carne pretas. Do oceano, o silêncio se instalou. Os tritões encaravam, com os olhos arregalados e brilhantes de descrença. Uma fera contra a qual lutaram e não conseguiram matar por anos foi abatida em instantes. O Shorebreaker está morto. O sugador de sangue o matou. Ele matou como se não fosse nada. Damon estava em meio às penas e à ruína, com seus olhos vermelhos brilhando enquanto se virava para olhar o mar. Sem se importar com seu estado enfraquecido em terra, os dois líderes tribais avançaram apressadamente em direção a Damon. As escamas verde claras da Tritã líder brilharam enquanto ela se arrastava até a metade da areia negra, com água escorrendo de seus cabelos como fios de jade líquido. O tritão corpulento ao seu lado a seguiu, com o tridente firmemente agarrado, sua armadura de coral irregular raspando contra a pedra. Ambos perderam a metade do peixe e agora estavam em terra firme, com pernas humanoides cobertas de escamas. Ambos se abaixaram em reverência, com os olhos brilhantes fixos em Damon. Os lábios da sereia se abriram primeiro, tremendo de admiração. Sangramos, passamos fome e perdemos incontáveis parentes para aquele demônio. Durante anos, ele zombou de nós, nos devorou e contaminou nossas águas. No entanto, você. Seu olhar se voltou para a cratera e depois para Damon. Obrigada.
O tritão cravou seu tridente na areia, curvando a cabeça. As próprias marés testemunham. Nossa tribo é eternamente grata a você, meu senhor. A multidão no mar irrompeu em ondas sonoras, caudas se debatendo, vozes ecoando pelas ondas. Deus sangrento, gritaram. Deus sangrento. Matador do quebra-mar. Damon ficou ali, com penas e sangue flutuando ao redor como confete, e uma aura carmesim ainda sussurrando suavemente em sua pele. Correu tudo bem. Ele também havia ganhado 5 pontos em agilidade e um aumento na afinidade com o elemento vento por causa do pássaro, o que, no geral, era uma boa aquisição. Erin deslizou até ele depois de coletar o núcleo de mana demoníaco e toda a carne que pudesse ser recuperada. Ela também coletou todas as penas que pôde. Desde que Damon a elogiou por suas bugigangas, ela vinha coletando diligentemente tudo o que podia, caso ele precisasse delas novamente. Ela se aproximou, sua língua bifurcada se agitando enquanto sussurrava: meu senhor, eles se curvam diante de ti. Eles finalmente compreenderam o teu poder. Seus olhos brilhavam de alegria enquanto os tritões continuavam seu cântico, a própria água parecendo dançar no ritmo de seus gritos. A sereia líder ergueu o queixo, seus olhos de jade brilhando com reverência e hesitação. Deus do sangue. Esta noite, nós honramos. A morte do quebra-mar não é apenas a nossa vitória, é a salvação das nossas águas. Venha conosco para o fundo das ondas. Junte-se ao nosso banquete. Aceite nossos presentes. Por favor, permita-nos este pequeno ato de gratidão. O corpulento tritão cravou seu tridente no chão novamente, e o impacto provocou um tremor surdo na costa. Sua voz retumbou como um trovão distante. Nossa tribo só conheceu fome e humilhação desde que o quebra-praias chegou. Esta noite, isso acaba. Esta noite, os cardumes carmesins festejam em seu nome, Deus do sangue. Você se sentará no centro de nossas mesas, como parentes das marés. Ele tirou um colar irregular de osso e coral brilhante do pescoço escamoso e o estendeu com as 2 mãos. Um símbolo do nosso vínculo. Atrás deles, o oceano irrompeu em aplausos frenéticos, tritões espirrando água com suas caudas, tritões batendo tridentes contra as ondas em um ritmo estrondoso. Festa para o Deus sangrento, gritavam. Festa para o Deus sangrento. Damon sorriu. Certo, mostre o caminho. Ele aceitou o convite prontamente. Mostre-me como os Crimson celebram seus heróis. Os lábios da sereia se abriram em um leve sorriso de alívio. Ela gesticulou graciosamente, e as marés se agitaram ao seu comando, formando um amplo e ondulante caminho de água carmesim que se estendia até o mar aberto. Ding! Sua reputação com Crimson aumentou. Ding! Agora você é amigo dos Crimson só amigável, hein? Damon deu de ombros. Ele já esperava por isso. O continente da facção da luz pode ter prosperado com base na unidade e na ordem, mas o continente das trevas não era nada disso. Ali, as alianças eram frágeis, forjadas em sangue e quebradas com a mesma rapidez. Traição e rancor eram a lei natural. Para um vampiro ser reconhecido como amigo por esses tritões não era pouca coisa. Era um raro passo à frente em uma terra onde a confiança era quase inexistente. Erin o levou de novo, desta vez em sua forma serpentina completa, enquanto ela e Damon deslizavam pelo caminho carmesim que a sereia conjurara. Os tritões se separaram reverentemente quando ele passou, seus olhos brilhantes fixos nele, com admiração e medo misturados. As marés subiam e desciam em pulsações rítmicas, formando tambores naturais que ecoavam os cânticos. Lanternas de coral cintilavam sob as ondas, seu brilho bioluminescente pintando a água em tons de esmeralda e safira. Deus vampiro mais forte. Capítulo 408. Festa para o Deus sangrento. Na extremidade oposta dos bancos de areia, a água se abria para uma vasta lagoa. O fundo do mar abaixo era vibrante, com torres de corais e plantas brilhantes, formando um grandioso anfiteatro natural. Em seu centro, uma enorme mesa de pedra incrustada de cracas havia sido erguida, carregada com as dádivas do mar, conchas brilhantes, peixes de escamas carmesim e frutas estranhas. Os tritões avançaram, circulando ao redor dela, seus cânticos elevando-se a um tom febril. Damon recostou-se levemente nos cachos de Erin, sorrindo ironicamente para o espetáculo. Que recepção! Quase me faz sentir culpado por matar o pássaro de estimação deles em menos de 10 minutos. Erin riu baixinho, sua língua bifurcada passando pelo ar. A sereia líder conduziu Erin para mais perto e fez uma profunda reverência. Deus sangrento, bem-vindo ao nosso humilde banquete.
Damon estava sentado em um trono esculpido em coral vivo, com bordas irregulares suavizadas por fios de algas brilhantes que cintilavam levemente sob a luz da lagoa. O assento se elevava acima da multidão, colocando-o no centro da celebração. À sua frente, sereias nadavam em arcos elegantes, com as caudas balançando em ritmos cintilantes enquanto serpenteavam pela água carmesim com graça e prática. Seus cabelos se espalhavam como halos de algas marinhas, seus movimentos fluidos e hipnóticos. Foi sem dúvida a melhor dança que ele tinha visto até então, e ele definitivamente não estava dizendo isso porque todas estavam dançando de topless e os peitos balançavam por onde quer que ele olhasse. Cada uma delas era incrivelmente linda. Talvez não tanto quanto Erin, mas eram lindas à sua maneira, elegantes e graciosas, especialmente por estarem em seu elemento. Além disso, o banquete em si era nada menos que suntuoso. Longas mesas de pedra repletas de travessas fumegantes de peixe assado carmesim, que se abriam ao meio, revelando carne branca e macia. Camadas de algas crepitantes temperadas com salmoura e fogo. Conchas do tamanho de escudos, transbordando de pérolas brilhantes de frutas que explodiam doces e ácidas na língua. Era bom que ele conseguisse apreciar um pouco a comida agora. Caso contrário, teria perdido tudo isso. O vinho também era fantástico. Damon girou o líquido pálido em seu cálice de coral, observando sua tênue luminescência ondular como se contivesse minúsculos fragmentos da lua. Era mais suave do que qualquer vinho de sangue que já experimentara, com um tom amargo que deixava um calor persistente em sua garganta. Ele não sabia do que era feito, mas sabia que queria mais. Quando o último coro de cânticos cessou, Damon pensou que o banquete havia terminado. Isso até a multidão se separar novamente. Duas sereias se aproximaram do trono, suas escamas brilhando como joias sob o brilho da água. Quando alcançaram, abaixaram a cabeça reverentemente, seus longos cabelos cobrindo seus rostos, e inclinaram seus pescoços em direção a ele em oferenda. Os olhos vermelhos de Damon se estreitaram, a fome queimando sem ser convidada. Ele nunca havia provado sangue de sereia antes, e só a visão fez suas presas doerem. Ele também estava bastante excitado agora, graças à dança elegante. Inclinou-se para a frente sem hesitar, cravando as presas na primeira garganta pálida. O gosto explodiu em sua língua. Ele puxou mais fundo, o corpo da sereia estremecendo sob suas mãos. Ele a soltou apenas para tomar a segunda, seus lábios pressionando contra a pele dela enquanto suas presas a perfuravam novamente. Damon fechou os olhos, saboreando-a. Quando ele se afastou, ambas as tritões tremiam levemente. Damon não queria ser rude, então agradeceu rapidamente. A lagoa entrou em erupção. Os tritões rugiram em aprovação, tridentes martelando contra pedras, caudas batendo na água, criando ondas de aplausos estrondosos. Deus do sangue! Deus do sangue! Ele bebe a maré! Ele bebe a maré! Para a surpresa de Damon, mais 5 sereias deslizaram elegantemente até ele, oferecendo-se a ele mais uma vez. Bem, Damon riu sem jeito. Seria rude negar uma hospitalidade tão generosa. Então, sem hesitar, aceitou todo o sangue que lhe foi oferecido. A cerimônia se estendeu por horas. Damon perdeu a conta de quantas gargantas bebeu, embora tomasse cuidado para não esvaziar demais. Quando a última sereia se afastou, fraca, mas sorridente, Damon afundou novamente em seu trono de coral, bastante satisfeito. Ele até acabou ganhando 10 pontos inteiros em afinidade com água graças a todo o sangue. Surpreendentemente, seu ato de se certificar de não machucá-los acabou lhe rendendo ainda mais pontos de reputação com eles. Isso era bom por vários motivos. Ele não só poderia abordar o assunto das lágrimas deles, como também a localização deles era bem próxima do portal, o que significava que era uma excelente escolha para vigiá-lo. Damon estava imerso em seus pensamentos quando mais algumas tritões riram timidamente e se aproximaram do trono. Ambas seguravam bandejas em formato de concha cheias de mais oferendas. Já estou bem satisfeito. Obrigado. Damon sorriu educadamente, mas seu rosto mudou instantaneamente. Todos. Protejam-se. Entrem na água, gritou Damon a plenos pulmões. As tritões congelaram, assustadas com a súbita rispidez no tom de Damon. Suas bandejas bateram ruidosamente nos degraus de coral, frutas se espalhando como joias espalhadas enquanto o pânico se espalhava pela lagoa. Por um instante, a celebração parou, as risadas e os cânticos silenciados em um silêncio pesado e sinistro. Então os tritões reagiram.
Em uma onda de escamas e respingos, dezenas de caudas chicotearam a água enquanto os tritões e tritões mergulhavam sob a superfície carmesim. A lagoa se agitou violentamente enquanto toda a multidão se dispersava, desaparecendo nas profundezas. Tridentes e lanças de coral brilharam brevemente antes de desaparecerem atrás de seus portadores. Damon não precisou avisá-los duas vezes. Parecia que eles também sentiam. A névoa roxa acima da linha negra das árvores se moveu, contorcendo-se de forma anormal, e então eles viu sombras bloqueando as estrelas. Não um, nem 10, mas um bando inteiro de demônios corvos, derramando-se pelo céu noturno como uma tempestade viva. Seus olhos vermelhos brilhavam como brasas espalhadas no vazio, e suas asas batiam em um ritmo terrível que fazia o próprio ar vibrar. Deus vampiro mais forte. Capítulo 409. Agora é minha vez, merda. Damon murmurou baixinho. Ele só havia matado um antes, mas este era o bando inteiro. Todos os corvos demoníacos daquela região provavelmente estavam ali. Cada corvo era do tamanho de um cavalo, com suas garras brilhando com a forte essência do vento. Eles grasnavam em uníssono, a cacofonia cortante cortando os ossos e deixando os dentes do corvo irritados. A Teirin pareceu indecisa. Meu senhor. São dezenas. Não. Centenas, sibilou ela. Todos eles estão pelo menos no nível 100. Alguns deles estão até no nível 150. A aura carmesim de Damon tremeluzia como fogo ao seu redor. No entanto, ele estava bastante calmo, observando a cena. Se alguém observasse atentamente, havia até um toque de ganância e excitação em seus olhos. O céu noturno se abriu com grasnidos estrondosos enquanto a tempestade de demônios corvos descia, apagando as estrelas até que o mundo inteiro acima parecesse feito de asas e dentes. Cada bater de suas penas agitava o vento em facas, destruindo árvores na orla da floresta. Eles eram como um tornado, destruindo tudo em seu caminho. A terra inteira foi devastada, demonstrando o poder absoluto de que eram capazes. O próprio ar uivava com a tempestade de asas. Penas negras choviam como neve amaldiçoada, cortando a noite em rajadas irregulares de vento. Trechos inteiros da floresta se dobraram sob a força, árvores arrancadas, pedras rachadas, a costa esculpida como se 1000 lâminas tivessem caído de uma só vez. Os tritões observavam debaixo das ondas carmesim, com seus olhos brilhantes perscrutando o medo, o pânico e o pavor que os dominavam. Eles tinham visto a queda do quebra-praia, mas aquilo era algo completamente diferente. Um exército, uma praga de morte descendo de uma só vez. Este era o fim deles. Este era o julgamento deles. Não havia como sobreviverem a algo assim. Não importava que aquele estranho estivesse ao lado deles. Nada importava naquele momento. Estavam simplesmente condenados. O medo tomou conta deles, e todos não tinham dúvidas do que os aguardava. Era o fim dos tempos, uma calamidade implacável que varreria a costa de toda a vida. Damon, por outro lado, ainda estava bem calmo. O tornado de morte e destruição vinha direto na direção deles, mas ele continuava parado no mesmo lugar. Quando os corvos estavam perto o suficiente para que o próprio vento começasse a arrancar o chão, Damon finalmente se moveu. Movam-se. Não fiquem paralisados de medo. Eu ainda estou aqui com vocês. Vou protegê-los desse inimigo e garantir que todos sobrevivam, mas vocês também precisam se proteger. Sua voz trovejou. Os tritões se encolheram, depois pararam, seus olhos brilhantes se voltando para ele. Escudos de água. Damon rugiu, com uma luz carmesim brilhando em seus olhos. Agora. Todos. Juntos como um só. Este é o seu lar. Defendam-no com tudo o que tem. Suas palavras os atingiram como um raio e, num piscar de olhos, dezenas de mãos se levantaram, tridentes brilhando, escamas cintilando enquanto a lagoa explodia em magia. A superfície da água carmesim ferveu e subiu, formando uma cúpula de barreiras brilhantes. Folhas de cristal líquido se uniam em camadas sobrepostas, como escamas de um dragão marinho colossal, forjadas a partir da vontade coletiva. Acima, os corvos gritavam em desafio. O ar se distorcia sob sua descida, lâminas de vento guinchando como guilhotinas. A tempestade se chocava contra os escudos, detonando em um jato de espuma e magia estilhaçada. Os tritões cambalearam, muitos foram obrigados a se ajoelhar, mas a barreira resistiu. Rachaduras atravessavam a concha aquosa, brilhando com atenção, mas eles se mantinham firmes. Ótimo. Damon assentiu com a cabeça, reconhecendo o esforço. Era uma barreira decente e deveria resistir por um tempo.
O fato de estarem na água e trabalhando com um suprimento infinito de água era a seu favor, e isso lhes daria a pequena chance de que precisavam para sobreviver. Agora é a minha vez. A figura de Damon desapareceu. Então, ele reapareceu nos seus acima deles. Uma figura solitária recortada contra a escuridão sem lua, suas asas de sangue se abrindo com um estrondo de aura crua. Dezenas de lanças carmesim flutuavam às suas costas em um halo perfeito, zumbindo com poder suficiente para cortar o ar. Os corvos reagiram instantaneamente. A tempestade se voltou contra ele, com as garras brilhando com a essência do vento e os bicos se abrindo para liberar ventos cortantes, afiados o suficiente para cortar encostas de montanhas. Damon apenas sorriu, os olhos ardendo como rubis derretidos. Com um único movimento da mão, o círculo de lanças disparou em uníssono. A noite se abriu. Parecia que os próprios céus haviam se rachado, raios de luz vermelho sangue chovendo em uma tempestade mais feroz que os próprios ventos dos corvos. Cada lanço uivava pelo ar como uma estrela cadente, detonando com o impacto. E desta vez, ele não se preocupou em controlar seu veneno. A primeira linha de demônios corvos explodiu em pleno voo, despedaçados em explosões de sangue e penas. Aqui, seus bastardos feios! Damon rugiu. O bando se voltou contra ele imediatamente, centenas de olhos vermelhos fixos em sua figura solitária. Um tornado de asas negras surgiu, abandonando o ataque à lagoa para arrancá-lo do céu. Perfeito. Exatamente como Damon queria. Os tritões, observando sob sua cúpula cintilante, ofegaram de admiração enquanto seu predador se transformava em presa. Seus sussurros tremulavam através da água como preces. Ele os está traindo. O deus do sangue luta contra a própria tempestade. Damon abriu as asas, a aura carmesim brilhando mais forte que a tempestade de corvos. Seu sorriso se afiou, faminto e implacável. Então venha, murmurou ele, erguendo a mão quando uma colossal lança de sangue surgiu, maior que um navio de guerra e vibrando com poder. Damon queria tentar isso há muito tempo. Qual seria a capacidade total do seu núcleo de mana primordial? Bem, pelo menos a versão selada. Ele não se conteve nem um pouco, reunindo todo o mana que podia e sacando uma gigantesca e colossal lança de sangue, transbordando veneno. O ar se enrolou ao redor dela, raios vermelhos cortando o céu noturno. Vamos ver quem é o verdadeiro predador. E com uma risada selvagem, Damon atirou a lança direto no coração do assassinato. Deus vampiro mais forte. Capítulo 410. Ele é um deus de verdade. A lança colossal rasgou a noite, caindo dos céus. Seu rastro cavou uma fissura carmesim no céu, pintando a escuridão com veios de sangue e relâmpagos. No momento em que atingiu, o mundo pareceu parar de respirar. A lança detonou com um rugido que dividiu o mar e o céu. Uma onda de luz encharcada de sangue rompeu, rasgando o centro do bando. Dezenas de demônios corvos foram empalados instantaneamente, seus corpos explodindo em pedaços de sombra e sangue. A onda de choque se espalhou em anéis concêntricos, despedaçando asas, quebrando espinhos e espalhando os sobreviventes como bonecos de pano. A noite foi iluminada pela carnificina. Penas choviam em uma tempestade sem fim, silhuetas negras despencando uma após a outra enquanto a formação perfeita do bando se desintegrava no caos. Os próprios ventos que eles comandavam se dobraram, quebrando-se em vendavais dispersos que se chocavam inofensivamente contra a floresta e o mar. Debaixo d'água, os tritões tremiam, seus olhos brilhantes arregalados enquanto assistiam a um pesadelo transformado em espetáculo. Ele é um deus. Ele é o nosso Deus. O corpo serpentino de Erin arqueou-se, seus lábios se curvaram em um sorriso malicioso enquanto sua voz se elevava num sibilo. Magnífico, meu senhor. Afogue-os todos em seu sangue. Lá no alto, Damon pairava em meio às ruínas, com as asas abertas como um deus da matança. Sua aura carmesim rugia tão ferozmente que rivalizava com a presença de todo o assassino. Seu sorriso era cortante, selvagem, satisfeito. As notificações do sistema estavam a 1000. Ele sentia as estatísticas chegando. Mas a luta não havia terminado. Mesmo com a infinita essência sanguínea fluindo para ele de todos os corvos mortos e feridos, o céu noturno não se acalmou. O grito assassino ecoou mais alto, o som cortando os céus. De dentro do caos, formas muito maiores que as demais abriram suas asas. 3 titãs se libertaram da tempestade negra e rodopiante, demônios corvos facilmente 2 vezes maiores que seus semelhantes. Seus olhos brilhavam mais intensamente que os dos outros, com o ouro derretido riscando o carmesim,
Jing. Hostil detectado. Comandante Demônio Corvo. Nível 155. Jing. Hostil detectado. Comandante Demônio Corvo. Nível 152. Jing. Hostil detectado. Comandante Demônio Corvo. Nível 150. O bando sobrevivente o cercou como um exército se reagrupando atrás de seus generais. A noite que Damon acabara de destruir se reconstruiu em uma espiral monstruosa de asas e ódio. Os comandantes gritaram em uníssono, suas vozes carregadas de autoridade que levaram os sobreviventes ao frenesi. Abaixo, os tritões estremeceram. Mesmo atrás de sua cúpula, suas caudas se agitavam, tridentes tremendo em suas mãos. Damon apenas abriu mais as asas, a essência do sangue rugindo ao seu redor como um tufão. Suas veias brilhavam carmesim, seu corpo praticamente vibrava com poder bruto enquanto absorvia a essência de cada corvo morto. Ótimo, murmurou ele, erguendo a mão quando uma nova arma começou a se formar, veias de sangue e relâmpagos estalando juntas. Se o resto fosse só aquecimento, então vocês três serão minha verdadeira refeição esta noite. A tempestade acima fervilhava de fúria enquanto os três comandantes desciam, suas asas batendo com tanta força que o próprio mar abaixo se agitava e se partia em ondas gigantescas. O primeiro comandante mergulhou. Seu corpo se transformou em um raio de vento da meia-noite, com as garras brilhando em um tom esmeralda enquanto golpeava com força suficiente para dividir a lagoa em duas. Damon desapareceu em um borrão de sombra, reaparecendo acima da fera com suas garras já arqueadas para baixo. O choque rachou os céus. O corvo gritou, suas garras se quebrando, seu corpo girando violentamente enquanto penas negras e sangue choviam no mar. O segundo comandante reagiu instantaneamente, abrindo as asas para conjurar uma muralha de ventos comprimidos. Lâminas de ar com milhares de metros de comprimento avançaram em direção a Damon, partindo árvores, destruindo torres de coral e abrindo cicatrizes profundas na terra. As lâminas uivavam pela noite, uma tempestade de guilhotinas destinadas a esquartejar Damon. O próprio ar gritava enquanto o vendaval se aproximava, uma pressão tão forte que poderia esfolar carne e osso. Mas Damon não se mexeu. Seu corpo se dissolveu em uma onda de sombras, espalhando-se como fumaça pelo céu. A tempestade passou inofensivamente por ele, desfazendo as nuvens atrás. No instante seguinte, as sombras convergiram para as costas do comandante. Damon se recompôs com um sorriso selvagem, a mão já envolta em chamas carmesim. Ele a cravou direto na espinha do corvo, sangue e raios jorrando de sua palma em uma explosão ofuscante. O demônio gritou, despencando como uma estrela cadente enquanto seu corpo carbonizado se chocava contra a floresta, derrubando árvores em uma cascata de estilhaços. O terceiro comandante berrou em fúria, seus olhos de ouro derretido brilhando enquanto chamava os sobreviventes. Centenas de corvos menores voaram em espiral em direção a Damon, sua formação se estreitando em um vórtice de asas e garras. A aura do comandante os envolveu, o vento comprimindo-os em uma singularidade de força cortante. Não era mais um bando. Era uma arma viva, um ciclone negro destinado a consumi-lo por inteiro. Debaixo das ondas, os tritões ofegavam, seus escudos tremendo enquanto o próprio mar se opunha à tempestade. É impossível, sussurrou um deles. Nem mesmo as marés conseguiriam impedir tal golpe. Damon apenas riu. Suas asas se abriram, a essência do sangue inundando a noite como um segundo céu. Veias carmesim se cravaram nas nuvens, relâmpagos dançando através delas. Ele levantou os dois braços e, atrás dele, não formaram lanças, mas uma tempestade de armas, lanças, lâminas, correntes, cada uma delas pingando luz venenosa. Vamos ver qual tempestade devora quem. Com um único movimento da mão, Damon liberou a tempestade de sangue. As armas avançaram em um turbilhão espiral, colidindo com o ciclone negro em um choque cataclísmico. O céu convulsionou, o choque rasgou as nuvens, relâmpagos vermelhos sangue riscaram os céus como se o próprio mundo estivesse se desintegrando. Por um momento, nenhuma das forças cedeu. O vento uivou, o sangue rugiu e o próprio mar se ergueu em paredes de espuma. Então a tempestade de sangue explodiu, engolindo o ciclone por inteiro. Correntes carmesim rasgaram corvos, lanças empalaram seus corpos estridentemente e lâminas rasgaram asas e ossos. A noite se transformou em uma chuva de sangue, penas negras queimando enquanto caíam como cinzas. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.